Bem-vindo ao sexto ano. Gente, a aula de hoje foi pensada, para a gente trabalhar a porcentagem. Então a gente tem que ter na mente que diariamente, ao lermos jornais e revistas e vimos estabelecimentos comerciais, recebemos informações, vemos taxa percentual, como mostrei na imagem. Atenção, nível de emprego tem alta de 48%. Remédios com desconto de até 40%, superliquidação, 30% nas compras à vista. Gente, essa linguagem que faz parte das notícias compõe também o nosso vocabulário. Mas o que é porcentagem? Porcentagem é a relação entre dois valores em que o numerador, número que é superior à fração, e a parte do denominador, que é o numerador inferior da fração, que é o inteiro. Trata-se do quociente entre dois números com o denominador igual a 100. Então, o resumo, porcentagem, nada mais é dividir o número por 100. Ao estudarmos frações dos números decimais, no capítulo 5 e 6 do livro, aparecem situações que nos deparamos com os números sobre 100, ou seja, 2 centésimos, 15 centésimos, 20 centésimos, aí vai. Então, essas frações podem ser representadas pelo símbolo porcentagem, como mostrei na imagem. Então, lembrete, as porcentagens correspondem a frações de denominador igual a 100 ou frações equivalentes a elas. Então, ficar claro nessa parte aí, certo? Então, nesse momento é mais conceitual, a gente vai já entrar no cálculo, certo? Então, vamos entender o que é uma taxa percentual. Taxa, pessoal, é o modo simplificado de representarmos informações ou números percentual. Podemos calcular a taxa percentual de um certo valor ou determinado valor, conhecido a porcentagem que ele representa. As taxas são consequências de frações com denominadores igual a 100, ou seja, toda vez que encontramos uma fração com denominadores igual a 100, podemos escrever a taxa de forma de porcentagem. Por exemplo, 15 centésimo, 15%, porque esse símbolo por cento equivale a 100, Então, 3 centésimos, 3%. Então, gente, lembrando que as taxas percentuais não são representadas pelas frações, e sim pela forma 15% e 3%. As taxas percentuais também podem ser escritas na forma de números decimais. 15% é igual a 0,15. Vamos adiante. Um pouco de história, gente. A utilização de porcentagem vem desde a época do Império Romano. O imperador Augustus colocava como uma taxa de 1 por 100 sobre os negócios realizados com leilões. Interessante ver um pouquinho da história da matemática. Porcentagem e os probleminhas. A gente vai ver agora isso. Então, gente, a gente vai estudar um pouquinho. Vamos ver aqui um exemplo. A manchete informa que o candidato terá 42% dos votos. Terá. Sabendo que votarão 20 milhões de eleitores, quantos votos Tiririca receberá? Basta calcular 42% de uma quantidade e similar ao calcular onde 42 centésimos dessa quantidade. Ou seja, vamos dividir. Basta dividir por 100 e multiplicar o resultado por 42. Ou vocês podem fazer muito bem assim, gente. Dividir por 100 e depois multiplicar por 42 também vai dar a mesma resposta. Gente, quero que vocês tenham um pouco. Esse primeiro momento eu quero que você entenda uma noção de porcentagem. A parte do cálculo a gente vai focar mais na nossa aula ao vivo. Então eu quero que você preste atenção nessa aula, como é a representação dela. E a parte do cálculo a gente vai focar muito mesmo na nossa aula ao vivo, onde a gente vai treinar, exercitar bastante mesmo.
Aí tem um cálculo de porcentagem, por exemplo, 40% de 500. Então, esse de, gente, representa o vezes, viu? De vezes. A preposição de pode indicar uma operação de multiplicação na solução de problema de porcentagem. Certo? Então, 40% de 500, ou seja, 40 vezes, ou seja, representa esse 40% a gente coloca em forma de fração, que vai ficar 40 centésimo vezes 500. Então, tu multiplica 40 vezes 500 dividido por 100, que vai dar 200. Então, a resposta aí é 200. Então, calcular 25% de 200. 25 vezes 200 dividido para 100. No caso, a resposta é 50. Né? A determinação de uma porcentagem, aí mostra uma propaganda. Então, vamos tirar 45% de 3.000. Então, 45 representa a forma de porcentagem, a forma de fração, 45 centésimo. Aí depois tu multiplica 45 vezes 3.000 dividido para 100, que vai dar 1.350. Certo? Então, gente, como eu falei, essa primeira aula aqui, essa aula, para vocês ver mais ou menos como é o processo de construção de resolução de exercício. Quando for para nossa aula ao vivo, a gente vai resolver isso aí na prática mesmo, calculando a porcentagem, tá bom?